versículo 15. Um minuto, por gentileza. (16) Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, muito excelente. Não nos atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Convido você a curvar sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tem conduzido todas as coisas conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem dirigido essa igreja, tem nos direcionado e nós somos totalmente dependentes de Ti. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar preparando cada coração aqui presente para receber essa porção da Tua palavra, a começar em minha vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Meus irmãos, como vocês sabem, hoje é um dia muito especial, né? Há 44 anos atrás, o mundo foi iluminado. Brincadeiras à parte, né? Então, hoje, meu aniversário, mas eu fiz questão de pregar. Também, as comemorações do aniversário começou na sexta-feira, e eu consegui a façanha de terminar meu aniversário 3 quilos mais gordo, porque todo mundo enfiou comida em mim. Uma bênção, né? A gente costuma dizer que crente não bebe, mas compensa na boca. Come mais um pouco. Então, eu agradeço bastante as inúmeras mensagens, os inúmeros... demonstração de carinho. E eu gostaria de fazer uma pregação hoje, gostaria que você... Eu tinha uma pregação já pronta, mas eu mudei em função dessa data. Eu gostaria de trazer não somente uma palavra, mas uma reflexão sobre a vida. Alguns minutos atrás, vocês devem ter visto eu aqui, encantador de bebês, né, Bianca? Com o Davi no colo. Davi? O Davi. Quantos quilos pesa esse menino? Quase 11 quilos. Pensa num toquinho, um ano e pouquinho. Começando a vida. Nós temos aqui o Natão, o Felipe e todos os outros. Ele é Felipe, né? Nicolas. Eu já estou misturando o nome de todos. O Nicolas, ele ficou no meu colo na cantata. E era muito legal. Porque eu segurando ele na cantata, porque estava a Larissa e o Felipe cantando. E enquanto a música estava tocando, ele ficava fazendo assim. A hora que a música parava, pensa no menino que ficava bravo. E ele começava a se espernear porque ele queria música. Aí colocava a música e ele ficava assim com a cabeça. É filho de maestro mesmo. Esse não nega o sangue. Mas há poucos dias atrás eu estava fazendo o culto fúnebre da avó do Marcelo, esposo da Vanessa, não me lembro o nome dela também, e da bisavó da Cris, a bisavó da Cris. E quando eu cheguei lá, aquela senhora de algo em torno de 90 e poucos anos, eu fiquei olhando para aquele caixão, sabe? E recentemente também, no meio do caminho, vamos dizer assim, eu tive... Talvez a palavra que mais se enquadre é a honra de fazer o culto fúnebre do Mangini. Fui convidado pela família para fazer isso. Uma surpresa, na verdade. Então nós temos três situações. Nós temos aqui o Davi de 1 ano, o Nicolas de mais ou menos isso também. Nós temos um homem na flor da idade com todo o poder que poderia ser dado a ele. Nós temos uma senhora com cerca de 90 anos,
E quando eu estava na beirada daquele caixão, aquilo foi um pouco frustrante, porque a primeira coisa que eu percebi é que poucas pessoas estavam no velório. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo e o que veio à minha mente é que no final das contas, quando você tem um velório de uma mulher de 90 e poucos anos, a grande maioria daqueles que eram com ela já foram enterrados, então ela já não tem muito mais amigos de infância, não tem muitas mais pessoas muito próximas, porque a geração dela já está acabando. Eu fiquei sentado ali, em pé, melhor dizendo, olhando para o caixão, tomando cuidado para não cometer as gafes de início de ministério. Esse ano eu fiz 15 anos de ministério, e vocês vão entender porque que eu estou falando sobre isso. Meu primeiro culto fúnebre, eu coloquei a Bíblia em cima do caixão. Eu estava com a Bíblia, eu não sabia o que fazer com a Bíblia, nervoso, extremamente nervoso. Nunca tinha feito um culto fúnebre na minha vida. Pastor, vai lá, né? Morreu, vai o pastor. E eu com a Bíblia, eu não sabia o que fazer com a Bíblia. Quando eu percebi, a Bíblia já estava em cima do caixão, eu já estava folheando. E aí eu ali fazendo o culto fúnebre, tomando cuidado para não debruçar no caixão. E é uma coisa que a gente tem um monte de cuidados, porque não é uma coisa que você se habitua. Você está pregando aqui na igreja, você faz isso, você encosta, mas ali é diferente. E eu fiquei olhando para o caixão, para aquela senhora, e eu fiquei pensando, puxa vida, imagine só que essa senhora tinha ali seus 16, 17 anos, procurando um namorado, né? Saía para uma festa, cheia de vigor, igual os adolescentes de hoje, não muda absolutamente nada. Aí daqui a pouco passa, encontra um varão, começa a namorar, daqui a pouco se casa, passa mais um tempo, fica grávida, daqui a pouco está com um bebezinho no colo, e eu fiquei olhando para aquela vida. Tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos vendo acontecer dentro da sociedade, que é a igreja, vamos dizer assim, ela viveu. Ela foi criança, ela aprendeu a andar, ela caiu, ralou o joelho, teve dor de dente, provavelmente em algum momento uma unha encravada, pegou gripe, se machucou, se feriu com alguém falou alguma palavra para ela que feriu profundamente o coração dela. Arrumou uma pessoa, se apaixonou, talvez viveu momentos apaixonados de vida, se casou, se entregou, teve filhos, criou seus filhos, viu isso, e aí eu até peguei e falei, puxa vida, que nós possamos morrer como ela. Ela viu os filhos crescerem, os netos crescerem, os bisnetos crescerem, e o tataraneto com 12 anos. Falei, o que essa mulher viu? Quando nós olhamos a vida espiritual, não é muito diferente. Na vida espiritual, quando uma pessoa entrega, e isso é muito importante do entendimento da igreja. Às vezes você chega na igreja e você vai ver uma pessoa e ela não está tendo um comportamento talvez muito aderente com uma postura de crente. Mas essa pessoa que talvez não tenha um comportamento muito similar ao que se esperaria de um crente, tem 6 meses de conversão, 1 ano de conversão, acabou de chegar. Ou talvez até está na igreja há mais tempo, e tempo de igreja não está relacionado à maturidade. Infelizmente, a maturidade cristã vem sobre a busca do Senhor e o convívio com os salvos. E aí você vai aumentando essa maturidade, você vai se aproximando de Deus, mas às vezes você vai ter pessoas dentro da igreja que são bebês na fé, outros já são um pouco mais avançados na fé, outros já estão em fase reprodutiva da fé, outros já estão agora cuidando. Todos nós temos um momento, e é por esse motivo que é muito importante todos nós olharmos para a igreja como um corpo, cada um com a sua característica, e cada um com o seu momento de maturidade espiritual. A segunda característica que nós temos que entender é que existem 2 momentos na vida do cristão. Agora eu estou falando no mundo espiritual. O primeiro momento é a conversão. Puxa vida, que gostoso a conversão. A conversão é uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho, porque ela não faz sentido nenhum. Ela é totalmente espiritual. Quando uma pessoa entra por uma porta de uma igreja, ou quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, se você perguntar para o Davi quando ele se converteu, se ele pegar o microfone e vir aqui na frente e dar o testemunho dele, é uma coisa completamente louca.
O camarada vai meio que forçado para um acampamento, não estava muito afim, mas foi. De repente, numa pregação, ele começou a sentir alguma coisa diferente. Quando ele viu, ele estava chorando, estava transpirando. E a partir dali, a vida dele foi totalmente diferente, uma experiência espiritual. Isso é conversão. A conversão é algo muito interessante. É você escutar alguém pregando, falando: olha, um homem morreu e ressuscitou e vai mudar, salvar a sua vida. E você fala: puxa, eu preciso disso. Aí você vai ver exatamente o texto lá dos discípulos de caminho de Emaús, que ele falava o seguinte: quando Jesus falava, não aquentava seu coração, isso é conversão. A partir disso existe um processo de santificação. E nesse processo de santificação é um processo de aperfeiçoamento. É um processo ao qual você vai efetivamente ficando a cada dia mais próximo do Senhor, conhecendo mais a palavra de Deus, se aprofundando mais com a palavra de Deus, e isso é totalmente possível ser visto na Bíblia. E hoje nós vamos falar então, tentar trazer rapidamente, o tempo vai ser escasso para a gente trazer a pregação que eu gostaria, mas nós vamos trazer sobre a maturidade de Paulo. E é legal porque quando você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a perceber claramente uma evolução. Você vai começar a ver Paulo, jovem, pregando muito mais enérgico. Daqui a pouco você vai ver Paulo muito mais filosófico. Daqui a pouco você vai ver Paulo muito mais ancião, muito mais conselheiro, muito mais pai. E aí quando você começa a entender a evolução, porque você vai ver Paulo começando o seu ministério ali com 30 e poucos anos, indo para o deserto, começando a pregar efetivamente com 40 e poucos anos, e depois morrendo com 60 e poucos anos. O ministério de Paulo durou uns 25 anos mais ou menos. Durante 25 anos nós mudamos profundamente. Há 10 anos atrás eu não tinha um fio de cabelo branco no rosto, o que no meu caso é charme, mas independente de qualquer coisa, concorda? Não responde. Mas 25 anos é muito tempo. 25 anos é muito tempo. Então imagine só agora a evolução de Paulo. E para que nós possamos avançar, por mais que nós começamos a ler esse texto, que inclusive é segunda carta de Coríntios, apóstolo Paulo, nós vamos voltar nele, eu gostaria de ler mais um ainda introdutório, para que nós possamos avançar na estruturação da pregação. Se a minha anotação abrir. Só um minuto, por gentileza. Ainda convido-os a abrirem as vossas Bíblias. Mais um texto introdutório. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 13, 11, desculpa, 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13 é um capítulo extremamente famoso, presente em praticamente todos os casamentos celebrados do cristianismo. Agora vamos lá no final, versículo 11. Ele fala o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino e desisti das coisas próprias de menino. Então nós temos dois textos. Um na primeira carta de Coríntios que fala o seguinte: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Quando eu me tornei a ser homem, desisti das coisas de menino. No outro texto, agora capítulo 2 carta à igreja de Corinto, ele fala o seguinte: ainda que o meu homem exterior se corrompa, produz eterno peso de glória. São dois textos bastante interessantes. E para que nós possamos abrir então a pregação, eu convido você a refletir comigo se você já deixou as coisas de menino no mundo espiritual. Paulo fala: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, hoje eu sou adulto, deixei as coisas de menino para trás. Então eu gostaria de convidá-lo a refletir. Qual é o seu grau de maturidade espiritual? E aí, para que nós possamos avançar enquanto você pensa nessa frase, eu preciso contar um segredo para vocês, que não é um mistério, é só uma constatação bíblica,
que muitos de vocês sabem muito provavelmente, mas que faz muito sentido para que vocês possam entender a pregação dessa noite. A Bíblia não está ordenada por ordem cronológica. Os textos não estão posicionados na época que eles foram escritos. Se nós fôssemos posicionar os textos, as cartas paulinas, nós teríamos a seguinte configuração. Primeira carta paulina, 1 Tessalonicense. Segunda carta, 2 Tessalonicense. Terceira, Gálatas. Depois, 1 Coríntios, 2 Coríntios. A 7ª carta escrita por Paulo foi Romanos. Depois, Filipenses, Colossenses, Filemão, Efésios, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Olha que interessante, é um arranjo completamente diferente da maneira que está ordenado hoje. Pastor, qual a relevância disso para mim e para você? Biblicamente falando, nenhuma. Por que foi organizado assim? Concílio de Nicéia, eles organizaram dessa maneira por uma visão teológica disciplinar. Por que eu estou trazendo hoje no entendimento bíblico ao qual nós temos a ordem das Escrituras? Porque nós vamos avaliar a evolução teológica de Paulo. Então, para que você possa avaliar a evolução teológica de Paulo, a evolução de maturidade de Paulo, eu preciso andar na Bíblia de acordo com o momento que ele escreveu. É totalmente diferente. E talvez você esteja se perguntando, e Atos? Atos é uma loucura total, porque foi o livro que começou a ser escrito no ano 20 depois de Cristo e encerrou em 62. Ele simplesmente cobre praticamente todo o momento da vida dos apóstolos. Enquanto os apóstolos estavam escrevendo as cartas, o livro de Atos estava sendo escrito como se fosse um breve resumo de absolutamente tudo. Era uma análise de todas o que está acontecendo na vida dos apóstolos. Por esse motivo que você vai perceber, nos primeiros 15, 16 capítulos de Atos, você vê pouco Paulo. No segundo metade de Atos, eu até brinco, né? Daria para ser Atos 2, Atos de Paulo, porque você vai ver a presença de Paulo muito maior na segunda parte de Atos. Pessoal, nós estamos só no meio de crente, eu vou dar uma apertada teológica hoje, tá bom? Você vai ver só a segunda parte de Atos falando muito sobre Paulo, porque Paulo efetivamente, ele começou o ministério dele tardio, porque ele não foi aceito. Quando ele foi lá em Ananias, os discípulos ficaram com o pé atrás com ele. O que ele fez? Ele foi para o deserto, ficou lá entre 13 e 14 anos, buscando ao Senhor, se preparando, tendo diretamente com Cristo. Foi no deserto que ele fala, conheço um homem que no corpo, fora do corpo, não sei, mas foi até o terceiro céu, tal. Ali ele aprendeu e depois ele volta pregando e começa a estruturação das cartas paulinas e da segunda metade de Atos. Então você vai ver que Paulo, isso é muito importante, pessoal, porque Paulo, no final das contas, ele estudou aos pés de Gamaliel, que era a maior escola, mas quando se tratou de Jesus Cristo, do Evangelho, ele foi tratado como um recém-nascido e foi para o seminário espiritual aprender para voltar. E aí ele começa com 1 Tessalonicense. Então, na primeira parte dessa pregação, agora nós chegamos na pregação, eu convido vocês a abrirem as vossas Bíblias. Em 1 Tessalonicenses 2. Só um segundo, por gentileza. Eu convido 1 Tessalonicenses 1, versículo 2. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graça a Deus, porque todos vós mencionados, em nossas orações, e sem cessar. Aí você vai ainda
no versículo, em 2 Tessalonicenses 3:3. Versículo 3. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuam a fazê-la. E eu quero colocar mais um versículo que se encontra no 5. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à consciência de Cristo. Essa é a primeira estruturação de Paulo. Você vai ver Paulo muito mais amoroso, muito mais envolvendo as pessoas, muito mais direcionando e muito mais segurando na mão. Se você pegar a primeira e a segunda carta de Tessalonicenses, você vai perceber, por exemplo, como uma criança. Ela começa a andar e você fica ali cuidando para ela não cair, não bater a cabeça, etc. e tal. Então você vai ver um Paulo muito mais preocupado, muito mais cuidador, e eu coloquei esse primeiro Paulo que você vai encontrar na primeira carta de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, Paulo, uma jornada, um início de jornada jovem. Só um segundo, senhores. Isso. Agora eu convido vocês a irem comigo em Gálatas. Gálatas seria como agora Paulo, já um pouco mais maduro, tendo uma leitura de uns filhos meio adolescente. A igreja de Gálata, a igreja da Galácia, começou a dar bastante trabalho para Paulo. Eles começaram a fazer algumas misturas. Entenda que a igreja, ela não estava efetivamente estruturada. Como que funcionam as cartas paulinas? E por que nós pregamos tanto cartas paulinas? Por que às vezes as pessoas chegam para mim e falam: nossa pastor, você prega constantemente cartas paulinas? Cartas paulinas. As cartas paulinas são consideradas cartas pastorais. O que significa isso? Paulo ia, plantava uma igreja, ficava lá um tempo, e aqui tem uma coisa muito interessante dos batistas. Ele ia, pregava, plantava uma igreja. Aí quando ele plantava a igreja, ele ficava lá. Quando a igreja começava a andar, ele ia embora. Ia para a próxima cidade. Na próxima cidade ele plantava outra igreja. Quando a igreja começava a andar, ele ia embora. Por esse motivo que nós batistas não criamos igreja em rede. Esse negócio de você ter, qual que é o entendimento da nossa igreja? Da igreja batista, vamos chamar da igreja batista raiz. Vai lá e planta uma congregação. Quando a congregação é saudável o suficiente para tocar a vida sozinha, nós vamos e emancipamos. E ela toca a vida. E aí a gente vai lá e planta outra igreja. Quando essa igreja é saudável para conseguir andar sozinha, a gente vai lá e emancipa, conforme Paulo fazia. Nós não temos, os batistas, né, como eu brinco, o batista raiz, ele não tem o costume de ir criando uma igreja, 2 igrejas, 4 igrejas, 5 igrejas, 6 igrejas, 10 igrejas, e ir criando uma rede de igreja. Você não vai ver isso na Bíblia. Você vai ver ele sempre emancipando. Paulo principalmente, que ele é o cara que estruturou as igrejas. Pastor, e o que nós vamos fazer com a Vinde e com o Cabruva Centro? Provavelmente, num determinado momento, quando eles estiverem totalmente sólidos, emanciparemos. Ou serão igrejas irmãs. Então, isso é uma coisa que está totalmente envolvida na Bíblia, clara na Bíblia. Agora, em Gálatas, Paulo foi lá, plantou a igreja, e a igreja não tinha Bíblia. A igreja não tinha Bíblia. Tinha os ensinamentos de Paulo. E aí ele recebeu uma notícia: Paulo, olha, lá na Galácia a igreja está passando por essa e essa dúvida doutrinária. Aí ele escreveu uma carta para esclarecer as dúvidas doutrinárias e mandava. E os Gálatas estavam fazendo uma bagunça. A estrutura do livro de Gálatas, ele chega a ficar bravo com os Gálatas. Ele chega a falar: Gálatas insensatos. Olha só o capítulo 5, 22 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há
lei. Eles estavam fazendo uma bagunça de misturar lei, não misturar lei, o que é espírito, o que não é espírito, falavam muito em língua, faziam uma coisa que estava meio confusa, e ele pegou e falou assim, eu vou te falar o que é fruto da carne e o que é fruto do espírito. E aqui tem um ensinamento muito bom para a nossa vida. Eu vou voltar um pouquinho, no versículo 19. E aqui é uma coisa importante para mim e para você cristão, analisarmos os textos bíblicos. E o texto bíblico diz aqui o seguinte: porque as obras da carne são manifestas em prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emaculações, ira, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, o versículo 19, 20 e 21 é um presente do Espírito Santo através da vida de Paulo para que a gente possa fazer uma reflexão sobre as nossas vidas. Porque a sentença é clara, não herdarão os reinos de Deus. Sabe o que eu vejo isso? A igreja da Galácia era um adolescente. E você tinha o jovem pastor Paulo, jovem apóstolo Paulo, plantando igreja, tratando com o adolescente. Quando você vai falar com o adolescente, é interessante, ele sabe tudo, absolutamente tudo. Principalmente na era do Google, que ele consegue pesquisar e ver e criar as opiniões dele. Agora, no final das contas, olha que interessante. Vamos lá. E eu convido você agora a escutar com os ouvidos do Espírito Santo, para ver se alguma coisa dessa está em necessidade de ajustes nas nossas vidas. Prostituição, impureza e lascívia. Aqui eu costumo chamar a atenção principalmente para a pornografia, está aqui dentro, impureza e lascívia. E como eu tenho destacado constantemente, cuidado com o Instagram, cuidado com redes sociais. A Bíblia nos ensina que os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Se o seu corpo for bom, grande glória será. Mas se os seus olhos forem maus, horrível. E aqui eu tenho que trazer destacar. E as coisas mudam. 15 anos de ministério, começo de ministério, uma coisa que eu escutava com uma certa frequência. Os homens me procurando, pô pastor, minha esposa não dorme comigo como eu gostaria, não está legal. Hoje está o inverso em alguns momentos. As esposas falam, pastor, meu esposo não está dormindo comigo. E aí você vai ver, tem pornografia no meio. Cuidado com isso. Está envolvido exatamente em algo que Paulo nos ensinou há cerca de 2000 anos atrás. Eu quero contar um segredo para vocês. O diabo pode ser tudo, menos criativo. Ele continua cometendo exatamente as mesmas estratégias e o ser humano continua caindo nas mesmas armadilhas. Aí ele continua, versículo 20, idolatria. Idolatria, pessoal, às vezes nós temos a questão de uma imagem. Não é só isso, é muito mais amplo que isso. Tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra o seu corpo, tem gente que idolatra seu emprego. Idolatria é tudo aquilo que você considera como algo super perfeito e intocável, maravilhoso. A gente criou na nossa cabeça que a idolatria está relacionada a uma estátua, a uma imagem. Lá no meu sítio eu coloquei umas estátuas, umas esculturas. Uma pessoa que trabalha comigo chegou para mim e falou, você não é pastor? Eu falei, sou. Por quê? Na sua igreja pode ter idolatria? Eu falei, não, por quê? Tem um monte de imagem aqui. Eu falei, queridão, isso aqui não é imagem não, é só uma estátua. Ou seja, olha que interessante, na cabeça se criou uma convenção que uma imagem é idolatria. Mas a idolatria que está escrita aqui é muito mais ampla. Tem gente que idolatra o corpo. Tem gente que chega na frente do espelho e fica olhando para cá, olhando para lá, olhando para cá, e olha lá, e olha mais um pouco, e olha... Vamos definir o conceito de idolatria? Vamos expandir efetivamente a palavra, pegar essas palavras e olhar efetivamente no dicionário, e vamos ver o que quer dizer idolatria. Porque aqui a palavra é mais ampla. Ele continua falando o seguinte, não sei por que está saindo do lugar. Feitiçaria, inimizade, porfias, emaculações, ira, peleja, dissensões e heresia. Eu quero chamar aqui a atenção para ira. Eu quero chamar a atenção para inimizade.
Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Todo cristão tem que aprender a ser água. É difícil ser água. Sabe o que é água? Você não toma partido, você vai lá e apaga. Às vezes eu vejo efetivamente alguns cristãos, ele toma partido e joga gasolina no negócio. Coloca mais fogo. Não, vamos ser água. É muito mais sábio e agrada o coração do Senhor. Hoje cedo eu estava conversando ontem eu estava conversando com a Vanessa, ela foi lá na minha casa me levar um presente, ganhou um monte de presente esse ano. E a gente estava falando sobre a vida do cristão, né? Como que a gente acaba se transformando. Ela falou que recentemente tinha um rato na casa dela. Aí pegaram o rato. E aí ficou ela e o Marcelo olhando para o rato e falou, e agora, o que a gente faz com o rato? Mata? Não, eu não vou matar. Ele falou assim, pastor, a gente não conseguiu matar o rato. Aí pegamos o rato, aí o Gustavo já queria adotar o rato. Ele falou, não, deixa que eu cuido. E aí pegaram aquele camundongo, e aí começou a briga, porque o Gustavo queria adotar o camundongo, e os outros dois não sabiam o que fazer com o camundongo. E aí, no final das contas, pegaram o camundongo e foram lá para perto da Signode, lá para trás, soltaram o camundongo na beira do mato. Ela me contou isso num contexto qual é a natureza do cristão? Se transformar em ovelha é mudar a sua natureza profundamente. Profundamente. É mudar uma natureza ao ponto de você olhar para um ratinho e falar assim, não vou conseguir matar o rato, vou soltar o bicho. Pastor, mas então quer dizer que matar o rato é pecado? Não, não é pecado, pode matar. Mas por contrapartida, é um exemplo de como nós somos cristãos. O cristão efetivamente ele vai olhar, e aqui é um ponto muito importante, pessoal. Quando eu vejo por exemplo, eu não consigo ver um menino pedindo dinheiro na rua e eu não ajudar. Pastor, mas é que tem muita coisa errada, eu sei, mas eu não consigo ver uma pessoa me pedindo ajuda e eu não ajudar. Eu fico destruído quando eu passo na rua, principalmente em São Paulo. São Paulo está um caos. Você passa em São Paulo debaixo das pontes, famílias e famílias morando nessas barraquinhas. Que judiação! São filhos de Deus. Quando eu vejo bêbado na sarjeta, não tem como aquilo, não dá para ser indiferente, meus irmãos. Não dá para a gente passar e ser indiferente. Não dá para você passar e nem ver. Você pode até não mexer, mas ajudar. Mas aquilo tem que tocar seu coração, porque no final das contas é uma pessoa que está indo para o inferno. É muito pesado. Então, efetivamente entender claramente aonde nós estamos. E Paulo continua ensinando e exortando com uma expectativa de ensinar filhos que estão agora efetivamente adolescentes, e ele está, como que eu faço com isso? Como um casal que efetivamente é um jovem. Eu tenho a Heloísa e a Heloísa está entrando na adolescência. Sabe que experiência eu tenho com adolescente? Tecnicamente, como filhos meus, nenhum. Não é um bom exemplo, porque eu tenho experiência com os adolescentes da igreja, né? Mas quando você não tem experiência com os adolescentes da igreja, cara, que seu filho entra na adolescência, é a primeira vez, ele é a primeira vez sua, era a primeira vez de Paulo. Então o que ele faz? Ele dá uma carta extremamente clara, um direcionamento extremamente claro. O que eu aprendo aqui? Que eu e você possamos dar direcionamentos claros também, e ouvir o direcionamento dele. Talvez é o que nós precisamos, nos examinar. Continuando rapidamente aqui. Inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Eu gostaria de destacar a questão da inveja. Hoje cedo me deram um susto, alguns adolescentes foram lá na minha casa, eu meio dormindo ainda, chegaram um monte lá. E aí no final das contas, os primeiros minutos eu ainda fiquei com aquela cara meio bravo, aí depois eu acordei, e aí a hora que eu estava totalmente acordado, eles queriam ir embora. Mas a gente sentou e ficou conversando. E uma das coisas que eu estava discutindo para eles é o seguinte: cuidado com o Instagram, porque efetivamente ele vai te mostrar o quão feio você é e o quão pobre você é, e isso é extremamente danoso, mas é uma fake news absurda. O quanto que inveja está habitando no nosso coração. Mas aí Paulo ele continua falando assim: agora eu vou te falar o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Meus irmãos, que lista maravilhosa, né? Puxa vida, eu quero ter isso. Já imaginou? Agora eu convido você, é o seguinte: já imaginou? Você for trabalhar,
E os colegas do seu trabalho, todos eles têm a seguinte situação. Todos eles lá são amorosos, alegres, são tranquilos, têm paz no coração, são longânimos ao irá, bons, benignidade, bondade, todos cheios de fé, mansos e temperados. Era um bom trabalho, sim ou não? É o céu. É o céu. O céu vai ser assim. Pastor, mas é que eu não sou muito manso, não. Então eu recomendo que você se torne. Mas, pastor, é difícil? É difícil. Tem hora que dá vontade de pegar um e torcer pelo pescoço. Ou se dá. E você vai ver Paulo enérgico. Meus irmãos, Paulo mataram Estevão e ele ficou olhando. A Vanessa não conseguiu matar o rato. Paulo viu matar Estevão apedrejado. A galera tinha medo desse homem. Agora ele está falando o seguinte: nós temos que ser bons, nós temos que ser pais, ensinando seus filhos adolescentes. Agora Paulo continua um pouco. Ele avança. E aí nós vamos agora para 1 Coríntios. Volto lá agora em 1 Coríntios 13. Na sequência, efetivamente, das colocações. Então, lá atrás, você vai ver em Tessalonicenses, depois eu convido você a aproveitar esses dias de férias coletiva, ler 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, você vai ver claramente Paulo muito mais cuidadoso, como se ele tivesse com uma atenção absurda com seus primeiros filhos na fé, vamos chamar assim. Aí agora ele já vai para Gálatas, o povo já cresceu um pouco, já é adolescente, já é um pouco mais enérgico com eles, mas agora você vai ver em 1 Coríntios, que ele começa a falar sobre unidade. 1 Coríntios, nós vamos ver, capítulo 13 novamente, agora só que no início. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Pessoal, nós olhamos esse texto, deixa eu pegar aqui porque aí eu consigo andar. Nós pegamos esse texto e geralmente eles estão relacionados, muito próximo, como eu mencionei, tudo quanto é pregador gosta de usar isso aqui, em casamento. Só que no final das contas, Paulo não está falando isso aqui para casamento, é uma orientação ampla, ele está falando sobre unidade. Ele está falando sobre a unidade do casal, a unidade do lar e a unidade principalmente da igreja. A unidade da igreja. E aqui, pessoal, eu tenho que dar uma puxadinha na orelha de vocês. A nossa igreja, se tem uma coisa que ela não sabe acolher os visitantes. Chegou o visitante aqui, se ele bobear, ele entra e sai, ninguém vê. E isso não é um papel meu, isso é um papel nosso. É a igreja. É o corpo. E aí, então, vamos ler o texto com um pouco mais de calma. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviedade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita de mal. Nesse caso, eu vou colocar a Nova Versão Internacional, por mais que eu não goste. O amor é paciente, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não há inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata o próximo, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu convido você agora a refletir sobre essa situação e vou contar uma historinha para vocês. Conta uma história de um homem que chegou no pastor e falou: pastor, eu vou me divorciar. Por quê? Porque eu não suporto mais minha mulher. É uma decisão, eu não tenho absolutamente nada que o senhor fale que vai mudar essa decisão. Aí, segundo essa história, falou o seguinte: tudo bem, eu entendo, eu quero então não convencê-lo
a mudar, mas eu quero te fazer um pedido. Gostaria que você fizesse por mim. Não, pastor, não adianta você falar nada. Porque ela não me dá atenção, ela não me dá carinho, ela não liga para mim. Eu chego em casa, parece que eu sou um estranho. Tá horrível, minha casa virou um campo de guerra. Aí ele pegou e falou assim: eu convido você a fazer um desafio. Daqui a 30 dias você volta comigo. E aí, tecnicamente falando, se isso não der certo, eu te apoio. Tá bom, pastor, vamos lá, o que é? Eu quero que você chegue em casa, que você vá, com a sua mulher, eu chego em casa, geralmente ela está na cozinha, vai lá e ajuda ela. Você está louco, pastor? Vai lá e ajuda ela. E aí você vai conversar com ela, vai bater um papo como que ela está, e aí pegou o texto de 1 Coríntios e falou assim, eu quero que você viva isso aqui na sua casa durante 30 dias. Não dá. Eu falei, por favor, por mim. 30 dias depois o pastor chegou para ele não procurou o pastor, porque assim, isso é normal, tá? As pessoas procuram o pastor, mas voltar para falar que se deu certo, só falta se falar que deu errado. Se deu certo, não volta não. Mas aí, beleza, voltou, o pastor falou, vem cá, e aí, deu certo? Ah, pastor, vai separar? Então, pensando bem, até que não é tão ruim assim. Meus irmãos, a palavra de Deus é algo impressionante. E o apóstolo Paulo, ele foi extremamente usado pelo Espírito Santo. Então aqui, quando você vê a carta de Coríntios, ela já está no meio do ministério, ela está lá pela 7ª ou 8ª carta que Paulo escreveu. No começo ele começou a mandar cartas muito mais leves, de preparo de uma igreja totalmente iniciante. Depois agora ele já começa a criar a igreja está constituída, ele fala, igreja, vocês têm que estarem em unidade, é um corpo, é uma igreja, é um doendo, o outro ajudando, e aqui é uma coisa muito importante, essa é a beleza da igreja. Meus irmãos, se eu entro dentro da igreja e eu vejo uma pessoa cabisbaixa, por exemplo, eu cheguei e vi a irmã lá no fundo, vi ela meio de canto, aquilo imediatamente falou assim, no final do culto eu vou falar com ela, porque eu senti claramente que ela estava mais quietinha. Olhei, mas pastor, você consegue ver tudo? Não, eu não consigo ver tudo. Mas nós conseguimos ver tudo. Porque no final das contas, amanhã, alguns têm algumas coisas difíceis para resolver, outros estão com lutas, família internada, pessoas doentes, alguns estão descobrindo enfermidade. O corpo é vivo. E qual é a unidade do corpo? Por que a igreja crescia lá em Atos? No início do Atos, ela falava, e a igreja crescia na multiplicação, no partir do pão e na comunhão e na doutrina dos apóstolos. A questão é, qual é o papel da igreja? Meus irmãos, eu tenho que fazer um destaque. O futebol da igreja está pior que o futebol dos ímpios. Está ruim. Está tão ruim que o Michael orientou o pessoal o seguinte, desvincule com a igreja, porque vocês estão jogando futebol, parece que está disputando a final do campeonato. Daqui a pouco vai ter que colocar juiz. Que é isso? Estou exagerando, Renan? Não está legal. E Paulo faz exatamente isso, ele manda uma carta para a igreja que estava passando pelos mesmos problemas que a igreja moderna passa, e ele fala o seguinte, meus irmãos, não esqueçam do amor, vamos estar efetivamente, totalmente focados numa unidade do amor. E aí a gente continua andando, Paulo ele vai e avança mais um pouquinho, e nós vamos voltar aqui, para Romanos, em Romanos 12, Romanos é uma bênção, a maturidade ministerial de Paulo está no livro de Romanos. Paulo, no capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte, e não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, esse texto é quase que um texto filosófico, ele é lindo, é a maturidade espiritual de Paulo, é o auge de Paulo, é o auge que o livro de Romanos é uma relíquia bíblica. Ele fala o seguinte, mas não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa alma, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Que bênção, vou dar um exemplo que é o exemplo mais, já fiz isso 155 vezes, vou fazer mais umas 155 vezes enquanto pastor. Nós temos a água está no formato da garrafa, né? Ou melhor, desse saco em formato de garrafa, porque isso aqui não é mais uma garrafa, né? Mas ok, ela tem esse formato. Aí você pega essa água e você joga aqui. E agora a água assumiu o formato do copo. Meus irmãos, isso é muito legal.
ele fala o seguinte: e não vos conformei, não tomei o formato desse século, mas se transforme pela renovação da vossa alma, para que experimente qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Esse versículo é o versículo que eu e você temos que meditar nele todos os dias. Todos os dias. Qual é o meu formato? Meus irmãos, tem uma máxima que fala por aí. Quem falou foi um coach, mas não esses coaches que a gente está vendo por aí, esses picareta. Foi realmente o cara que estruturou o conceito nos Estados Unidos, eu acho que chama Steve alguma coisa. E ele lá atrás, ele criou um modelo para qualificação, desempenho de pessoas. Isso aí foi se adaptando no mundo e virou umas coisas meio esquisitas. Mas a essência, ele fala o seguinte: nós somos a média daquelas 5 pessoas que nós convivemos. Isso é real. Geralmente, se você já sentou fazer aconselhamento comigo, eu já te falei sobre isso. Porque é real. Está com problema com casamento? Ande com pessoas que não têm problema no casamento. Pastor, como assim? Às vezes, meus irmãos, você tem que ser cara de pau. Sabe como que é cara de pau? Às vezes você simplesmente vai chegar, você vai identificar um casal dentro da igreja, você vai chegar para ele ou vai chegar para mim e falar assim: pastor, eu estou com uma dificuldade no meu casamento e eu preciso de ajuda. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos orientar você, mas vamos pegar você e vamos colocar você num PG. Quando eu falo vai para um PG, não é que eu estou querendo me livrar de você, é que eu estou te levando para o lugar que eu sei que vai ser melhor para o seu amadurecimento naquele momento, porque não é uma conversa, não é uma oração, é uma transformação. Então a questão, vamos supor, a pessoa está com problema com vícios. Sabe qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Parar de andar com viciado. Não vai dar. A pessoa tem problema com ira. Para de andar com pessoas que são explosivas. A pessoa está com problema com, por exemplo, a gente costuma dizer muito isso, né? Casal, está com luta, um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda, o negócio está complicado, a gente orienta biblicamente e coloca com casais que estão alicerçados na palavra de Deus. Então isso se aplica a absolutamente tudo. Está com filhos pequenininhos, coloca efetivamente para andar com casais que estão com filhos que estão bem, porque automaticamente falando, o meio vai ajudar. E isso é muito importante. Agora, nós queremos ser ovelha, mas não queremos parar de andar com lobo. Nós queremos nos santificar, mas estamos andando com pessoas que são totalmente dessantificadas. Nós queremos ser crente, mas nós queremos efetivamente ter um monte de amigo ímpio. Nós queremos ser crente, mas queremos ir para a festinha da galera que está ouvindo funk, beber alguma bebida alcoólica. Não vai dar certo. É misturar o santo com o profano, é misturar luz com treva, não tem condição, é água e óleo. Por isso que ele fala: e não vos conformeis com esse século. Por quê? A igreja de Romanos estava com dificuldade de abandonar Roma. Roma era a capital, Roma, você tinha absolutamente tudo ali. Eles tinham o orgulho de ser cultos, eles tinham o orgulho daquela vida romana, né? E Paulo fala o seguinte: não, larga isso para lá. Não se conforma com isso aí, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Meus irmãos, tem algo melhor? Eu entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida? É o meu alvo. É muito mais do que qualquer outra coisa. Esse é o objetivo de vida de todo cristão, é estar no centro da vontade de Deus. Tem uma música que faz tempo que a gente não toca aqui, que eu gosto demais daquela música, que diz o seguinte, não lembro. Nessas horas você procura a esposa. A música que fala que a gente chega aos pés da cruz. Perto quero estar. Está vendo, meus irmãos? É a unidade, entendeu? É perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há. Davi, me ajuda, socorro.
de me render e de adorar. O lugar mais alto que um ser humano pode chegar é aos pés da cruz. A gente pode achar o que a gente quiser, a gente pode imaginar o que a gente quiser, a gente pode pensar, almejar o que a gente quiser, mas o posto mais alto é aos pés da cruz. Isso é o centro do Evangelho. E aqui, meus irmãos, Jesus Cristo, você vai ver, eu vi um post recentemente que eu gostei muito. Você não vê o diabo brigando com ninguém, só com Jesus Cristo, porque ele está vivo e porque ele muda a nossa vida, ele transforma a nossa vida. Como? Com a transformação da nossa alma, com a transformação da nossa mente, com a renovação da nossa mente, para que eu e você não nos conformemos com o mundo. Então, se o mundo está indo para a direita, eu não vou nessa direção. Eu vou para a direção que a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém? Caminhando para o fim já, para a parte que realmente eu gostaria de trazer para vocês. Filipenses, já no final da vida de Paulo. Quatro, 6. Meus irmãos, Filipenses 4:6 é quase que uma sessão psicológica. É uma profundidade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graça. Que direcionamento! Agora ele já começa a direcionar as pessoas. Aqui você já vai ver um Paulo mais sereno, você vai ver o livro de Filipenses, você vai ver um Paulo já bem mais maduro. E ele fala o seguinte, seja vossas, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições. O que significa isso? Quando nós fazemos as nossas, Deus abençoa fulano, Deus faz isso, Deus aquilo outro, a base bíblica é essa, está aqui. Nós devemos pedir, não andar ansiosos, mas pedir que seja conhecidas diante de Deus as vossas petições. Mas ele continua. Pela oração, pela súplica e com ação de graça. Meus irmãos, qual foi a última vez que você fez um culto de ação de graça? Qual foi a última vez que você dedicou graciosamente algo ao Senhor? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo. Uma das coisas que Deus tem colocado muito no coração é dedicar o domingo ao Senhor, que é o primeiro dia da semana. Sabe, você dedicar o domingo para leitura, para estudo da palavra de Deus, para dedicação à obra, pastor, mas é o dia que eu tenho para descansar. Não, é o dia que efetivamente eu e você podemos dedicar para que nós possamos ter uma semana na presença do Senhor. Eu quero adiantar um pouquinho, porque aqui é muito legal. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, esse versículo é lindo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que seja justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, que eu e você possamos ter sempre essas coisas no nosso pensamento, buscando a Deus o tempo todo. Tem um texto canônico, vamos dizer assim, que eu gosto bastante, sobre uma postura de Jesus Cristo. Dizem os textos não bíblicos, né, que orbitam a Bíblia. Então, eu não sei se vocês sabem, existe, o Fábio tem isso, eu tenho também. Deve ter mais uns 30, 40 livros que não estão na Bíblia. Por que eles não estão na Bíblia? Porque são considerados livros não inspirados pelo Espírito Santo. Por isso não estão na Bíblia. Mas são livros bons de base histórica. Então, 1 Macabeus, 2 Macabeus, são livros que nós pregadores estudamos para base histórica, não para orientação espiritual. E num desses livros fala o seguinte, que Cristo estava andando com os discípulos e tinha um cachorro morto, já em estado de putrefação avançada. E os discípulos, nossa mestre, como a vida se está exaurindo dele, olha como fede. Aí Cristo falou o seguinte, mas se ele tinha belos dentes.
Qual é a moral do texto? Cristo conseguia ver o melhor em qualquer situação, mesmo na morte. Na cruz, Cristo olhou para o lado e salvou o ladrão. Na cruz, Ele perdoa todos nós. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que vocês fazem. Senhores, que eu e você possamos ver o melhor. Sabe, isso é difícil. Mas às vezes você, essa pessoa não tem jeito. Meus irmãos, eu já vi tanta gente transformada pelo Espírito Santo. Mas para mim não tem mais jeito. Meus irmãos, mas fulano é um problema. Meus irmãos, mas isso, Cristo, Ele via o melhor. E quando eu vejo esse texto, é exatamente isso. Tudo que é bom, tudo que é bondoso, tudo que é de boa fama, tudo que é louvor, tudo que é bom. Eu vejo, às vezes eu estou aqui, viu o Felipe, né, músico, às vezes eu estou aqui, eu vejo alguma pessoa no louvor, e ele dá aquela engasgada, dá uma errada, dá aquele somebody love e vai embora. Quem nunca, né, Renan? Eu olho aquilo, a gente percebe, a gente que é músico, né, Felipe? E eu fico olhando, porque muito mais vale um louvor de uma pessoa que está dedicando e entregando o seu melhor, mesmo que o seu melhor não seja perfeito, do que algumas igrejas que estão por aí remunerando e contratando músicos profissionais para ter o melhor louvor. Eu não estou preocupado com o melhor louvor aos meus ouvidos, eu estou preocupado ao melhor louvor que chega ao Senhor. E é isso que Paulo está falando para Filipenses agora. Ele está falando agora já muito mais maduro, já uma das últimas cartas dele, ele está falando, pessoal, vamos olhar, vamos colocar, ocupar a nossa mente, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é louvor. Vamos nos transformar, vamos nos moldar, vamos nos revestir, vamos cuidar de nós, vamos ser diferente, porque eu e você temos que aprender que nós temos que ser sal e luz do mundo. E como ser sal e luz do mundo, se nós somos cristãos, ovelhas, e andamos no meio de lobo? Como ser sal e luz do mundo, se nós andamos com pessoas sabe, nosso prazer muitas vezes é estar no meio dos ímpios e não no meio do cristão? Como ser sal e luz do mundo, se efetivamente tudo que vem na nossa mente não é legal? Como ser sal e luz do mundo, se nós olhamos para os textos que Paulo nos ensina e efetivamente isso não é real na nossa vida? E é por esse motivo que nós temos que ir para aquele texto que está em Coríntios, que a gente usa na ceia, examine-se o homem a si mesmo. Pegar os textos bíblicos e falar assim, puxa vida, isso é real na minha vida? Você vai identificar aqui, eu tenho oportunidade de melhoria. E eu quero terminar. Não, eu vou ler mais. Eu vou terminar. Convido você aí num dos textos para mim mais impressionantes, que está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo 4, 6. Eu vou ler o capítulo 4 inteiro. Meus irmãos, agora aqui, inclusive ontem eu estava conversando com o Fábio, depois, é muito importante eu dar um recado, eu sei que a igreja está vazia, um monte de gente viajando, mas participe da Assembleia desse ano, nós vamos ter que tomar decisões muito importantes da igreja, tá? Muito importantes, então esteja na Assembleia, realmente decisões grandes, e eu gostaria muito que vocês estivessem presentes. E entre essas, eu estava conversando com o Fábio, nós estávamos sonhamos em tentar organizar uma viagem para fora do Brasil, provavelmente para o meio de 2026, ou seja, daqui a 1 ano e meio, porque está caro, a gente sabe que o dólar está caro,
Então a gente está tentando, estamos sonhando, então vamos discutir isso, com pelo menos 18 meses de antecedência. E aí a gente chegou a falar, pô, a gente pode passar em Roma, vamos lá na prisão de Paulo, depois a gente dá um pulo, vamos até em Éfeso, vamos lá conhecer a cidade de Éfeso. Então, nós vamos falar sobre isso na Assembleia. Ainda é um sonho, tá? Ainda é um sonho, mas nós vamos discutir sobre isso na Assembleia. Então, talvez a gente converse sobre isso. E por que eu estou mencionando sobre isso? Eu tive a oportunidade de estar na prisão de Paulo, onde ele escreveu exatamente esse texto. Meus irmãos, pensam num buraco. É onde ele estava. Era um buraco. Literalmente, era um poço de um diâmetro de uns 8 metros. Você chegou lá, não? Um diâmetro de uns 8 metros. Hoje tem uma escada que desce pela lateral que eles abriram, mas no final da rua tinha um buraco de mais ou menos uns 70 centímetros no meio. Uns 70 centímetros. Que o prisioneiro descia içado lá. Não tem janela, não tem terra, é de pedra no fundo, tipo um iglu redondinho de pedra assim, e uma eclusa no meio. Eles pegavam o prisioneiro e desciam ele dentro desse buraco. Aí ali naquele buraco tinha tipo uma cama de pedra, que era tudo que ele tinha. Então ele fazia as necessidades fisiológicas dele ali dentro, ele comia ali dentro, aquele negócio ficava, não tinha um vaso sanitário, era tudo ali num cantinho, uma coisa horrível. E eu estive lá, e eu fiquei olhando aquele negócio. Hoje tem luz na parede, você consegue ver o ambiente, mas eu fico imaginando que na época que Paulo estava lá, no máximo era uma velinha no canto, horrível, horrível. E ele escreveu isso aqui lá. E ele escreve o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Aqui eu vejo um Paulo já muito mais sereno, muito mais ancião, muito mais sábio, muito mais final de vida, muito menos enérgico, muito mais aconselhando, palavras finais de Paulo. Quando ele terminou o capítulo 4 de 2 Timóteo, não dá para saber se ele viveu mais 1 hora, mais 30 minutos, ou mais 5 dias. Não dá para saber se ele estava com os soldados esperando ele para o lado de fora, Lucas ali, e ele falou, só deixa eu escrever isso aqui, última palavra, vai. E ele não dá para saber, nós vamos saber isso no céu. E aí ele fala o seguinte, versículo 2: que pregue a palavra em tempo e fora de tempo, reguardas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, uma passada de bastão. Ele fala assim, pregue em tempo e fora de tempo. Continue essa pregação, mas pregue com bondade, com longanimidade. Nós vamos ver que num determinado momento, Paulo quase que escorraçou Marcos. Desculpa. Cadê a Giane? Barnabé e Marcos. Marcos, exatamente, Marcos. Era Marcos. Barnabé acolheu Marcos e depois Marcos foi extremamente importante na vida de Paulo. Mas num determinado momento, Paulo ficou bravo com Marcos, não queria Marcos. E aí agora ele fala para Timóteo o seguinte, seja longânimo. Aí ele continua falando o seguinte, porque virá tempo e que não sofrerão a sã porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias paixões. Meus irmãos, todas as vezes que eu vejo esse versículo 3, eu vejo exatamente o que está acontecendo. Em outra tradução diz o seguinte, e será um tempo que não suportarão a sã doutrina, elegerão líderes para si, segundo as suas próprias paixões. Paulo fala para Timóteo o seguinte, não fale o que eles querem ouvir, fale o que eles precisam ouvir mediante a graça. Meus irmãos, vocês não sabem como é difícil cumprir isso. Vocês não sabem como é vontade de chegar aqui, pegar o microfone e fazer uma pregação. Vai dar tudo certo. Mas a Bíblia fala que mesmo que dê errado, está tudo certo. Ou seja, como é gostoso fazer uma pregação mais motivadora. Mas quando você olha para a palavra de Deus, a sã doutrina não é essa. A sã doutrina é que nós somos entregues à morte todos os dias. Graças a Deus, nós estamos num país que não há perseguição. É uma bênção.
Olha a oportunidade que nós temos aqui. Nós estamos ali. Olha que beleza. Se ainda alguém vir aqui fazer barulho, a gente chama a polícia para parar de atrapalhar. Que bênção. Aí ele continua. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. É o que está acontecendo. Igrejas que estão se tornando casas de show. Mas tu, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faça a boa obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O versículo 7 para mim é um dos maiores mistérios da palavra de Deus, e um dos maiores textos na minha concepção. Porque a Bíblia fala que sem fé, ninguém verá Deus. Mas Paulo já estava tão envolvido com Deus, já era uma coisa só, que ele guarda a fé. Já é uma coisa só, já era uma coisa só. Desde agora a coroa da justiça está me aguardando, ao qual o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, que ele tinha brigado lá atrás, traga comigo, porque ele é muito útil para o ministério. Aqui você vai ver uma transformação de Paulo em relação a Marcos. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traga a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ou seja, estava chegando o inverno, aquele buraco era literalmente extremamente frio, e ele fala, me traz a capa que eu vou precisar dela. Uma capa. Paulo pede uma capa. Meus irmãos, hoje a gente abre o nosso armário, você tem lá 5, 6 blusas, fácil. Fácil. Paulo pede uma capa. Preso, escrevendo o Evangelho. E às vezes a gente fala assim, Deus não está me abençoando o suficiente. John Piper fala uma frase que eu amo. Se a medida de amor de Deus é bênçãos, Deus odiava Paulo. Essa frase é muito legal. Se a medida do amor de Deus for bênçãos, Deus odiava Paulo. Deus tem bênção para mim e para você? Tem. Puxa vida. Como tem? Às vezes eu vejo a mão de Deus fazendo coisas impressionantes, mas nós temos que entender ou buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Caminhando em frente. Versículo 14. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas próprias obras. Ele não pragueja, ele não xinga, ele entrega na mão de Deus. Sabe, às vezes alguém pisa no seu calo. Eu aprendi isso aqui como pastor. Às vezes eu tento com uma pessoa, tento, chega um determinado momento e falo, Deus, Paulo me ensina lá no versículo 14, que o Senhor, que Ele pague conforme suas próprias obras, entrego nas tuas mãos. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito à nossa pregação. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Ou seja, no tribunal de Paulo, ninguém foi lá advogar por ele. Ou seja, o homem que plantou uma igreja, 2 igrejas, 3 igrejas, o homem que estruturou a igreja moderna, basicamente o pai da igreja como nós conhecemos hoje, praticamente o cara que escreveu o Novo Testamento, pessoa que teve uma intimidade profunda com Deus, homem que mudou a história do cristianismo, usado por Deus como uma ferramenta impressionante, num determinado momento se viu sozinho. Às vezes eu me sinto sozinho. Puxa vida, como eu me sinto sozinho. E eu me lembro da minha consagração, o meu tio Del falou o seguinte, às vezes você vai se sentir sozinho. Eu quero dizer uma coisa para você, se você se sente sozinho às vezes, seja bem-vindo ao clube daqueles que se posicionam do lado de Cristo.
porque todos aqueles que se posicionam do lado de Cristo, em algum momento vão se sentir sozinhos. Paulo se sentiu sozinho, mas a reação dele foi o quê? Que isso não lhe seja imputado. Você vai começar a ver agora um Paulo extremamente maduro, um Paulo extremamente sereno, um Paulo extremamente ancião, um Paulo extremamente envolvido profundamente com Deus, preparado para morrer. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Ou seja, ele ainda pregou. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guarda-me para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Mande um abraço para Priscila e Áquila, na casa de Onesíforo. Cada nome, olha um nome bom para vocês colocar no seu filho. Cadê a Karen? Erasto ficou em Corinto e deixei Trofimo doente em Mileto. Procura firantes do inverno. Eubulo e Prudente, Elino e Cláudia e todos os irmãos te saudam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Meus irmãos, eu termino essa pregação voltando no início, quando nós pegamos aqueles dois textos. O primeiro, ainda que seu homem exterior se corrompa, está produzindo eterno peso de glória. Hoje, quando eu olho no espelho, eu já tenho um monte de ruga, muito menos cabelo do que eu já tive. É difícil acreditar. Muito cabelo branco. Inclusive eu prometi porque amanhã, na quarta-feira, eu raspo a barba. Isso vai ser uma briga familiar, mas eu vou tentar, seja o que Deus quiser. A Giane e a Heloísa não quer, mas a hora que elas descobrirem já foi, não contem. Ixi, ela estava ali. Você não estava no cultinho? E 15 anos de ministério, muitas noites mal dormidas, muitas noites de choro, muitas noites de oração, muita decepção, muita angústia, muito coraçãozão batendo a 150 batimentos por minuto. Você quer quer matar o pastor? Chega atrasado no culto. Se for culto de Natal, aí que você deixa ele morto mesmo. Que ele senta aqui, ele olha para trás, não tem ninguém, fala, cadê esse povo? Aí daqui a pouco vai chegando 7h05, 7h10, chega mais cedo, pelo amor de Deus. É um pedido quase que emocional. Estava esperando apelo, né? Eu já oro por você. Eu estava vendo o Júlio louvando aqui, pessoal. O Júlio chegou na igreja, ele era mais ou menos desse tamanho, né, Marcelino? Aquele homem daquele tamanho aqui na frente, eu estava olhando, e é exatamente essa beleza do Evangelho. Eu acho que é exatamente isso que Paulo viveu. Ver vidas transformadas. Sim, em 44 anos, 30 anos dentro da igreja, quantas e quantas vezes, às vezes alguém me perguntou assim, pastor, quantas vezes você pensou em desistir? Aí eu calculei, deu mais ou menos umas 792. E eu falar assim, olha, eu não vou aguentar. Mais ou menos umas 792 vezes. Pastor, como você arrumou esse número? Foi a conta que eu fiz do tempo que eu estou no ministério e de todas as pancadas que eu já levei, mas não é diferente, porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que não foi diferente com Paulo. E aí o Senhor vai nos renovando as nossas forças, e é mais um ano, é mais outro ano, e nós vamos pregando, e nós vamos renovando as nossas forças, como diz lá nos poéticos, né? Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão, correrão e não se cansarão. E a gente avança, e vai pregando, e vai avançando, e vai pregando, numa crença, numa fé, numa expectativa de transformações de vida. E quando eu entro para dentro da igreja, e que eu vejo um casamento que estava destruído, que hoje não está destruído,
Um casamento que tinha um filho perdido, que hoje tem um filho que não está perdido. Um casamento ou uma pessoa que tinha uma dependência química e hoje não tem. E nós poderíamos citar aqui tantas transformações, tantas renovações, e isso vai nos motivando a ir um dia a mais. Dá trabalho, cansa. Mas no final das contas, essa é a boa parte. Porque no final das contas, o que vai restar? Daqui nós não vamos levar R$1. Daqui nós não vamos levar R$1. E se eu quisesse ter um desejo para mim, se você quiser orar pela minha vida, se você quiser colocar eu todos os dias na minha oração, ore para que eu morra como Estevão. Pastor, que loucura é essa? Meus irmãos, aquele cara teve a melhor morte do mundo. Você tem noção o que é você morrer? A galera te jogando pedra, te malhando, e que muitas vezes acontece no mundo figurativo, e ele fala: eis que vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus Pai. Você tem noção que é isso? Você tem noção que é que você está nos seus últimos minutos e você não está vendo mais nada, você já está vendo o céu aberto? Qual é o desejo do nosso coração? Eu convido você, no terminar dessa pregação, nesse dia, que é o meu aniversário, poderia estar em casa, poderia estar sentado aqui falando para o pessoal fazer um monte de apresentação, mas no final das contas, nós não devemos perder a oportunidade de pregar, não importa a circunstância, não importa o momento. E Paulo ensina exatamente isso: pregue em tempo e fora de tempo, não importa a circunstância, continue pregando, continue trazendo a palavra. E quando o que eu quis trazer esses textos para vocês hoje, muito mais um ar de reflexão, estuda a Bíblia. Daqui para o final do ano, todos nós costumamos, ou melhor, a grande maioria de nós costumamos fazer algumas coisas, objetivos para o ano que vem. Se você não tem, que eu convido você a fazer. Eu já tenho alguns. E um deles eu convido você: pastor, mas eu não consigo ler a Bíblia inteira. Leia todas as cartas paulinas. Estude as cartas paulinas. Você vai perceber a riqueza que é isso. Estude o Novo Testamento, coloque a leitura do Novo Testamento, leia o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver que beleza, que grandiosidade que é Jesus Cristo. Nós lemos um texto no início dessa pregação e não nos atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Mas eu vejo hoje uma igreja moderna olhando nas coisas que se veem, do que Deus pode te fazer por você, mas o melhor de Deus, nós todos sabemos que Ele já fez lá na cruz do Calvário. Ele fala o seguinte, no texto que nós acabamos de ler no início: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, andava como menino, mas hoje eu sou homem e larguei as coisas de menino. E aqui eu trago uma reflexão final, caminhando para o final. Eu me lembro quando eu tinha, há muito tempo atrás, 16, 17 anos, quando eu tinha 17 anos, eu tinha uma preocupação na minha cabeça: arrumar um emprego. Estava ali no terceiro colegial, a minha preocupação é o seguinte: puxa vida, o ano que vem minha vida começa. O ano que vem acabou a mamata. Vou arrumar um emprego, vou trabalhar. Vou me estruturar, aí vou casar, vou construir. Tinha um monte de planos. Isso é bom. Só que ali é uma transição. Eu estava largando as coisas de menino para trás e assumindo as coisas de homem. Eu convido você, nessa noite, a fazer uma reflexão. Todos nós. Em que momento da nossa maturidade espiritual nós estamos vivendo? Essa é a essência dessa pregação. Porque no final das contas, meus irmãos, tem gente de 20 anos de igreja que ainda se comporta como um menino. Tem gente de 20 anos de igreja que ainda está se comportando como um recém-convertido. E chegou na hora de você ser frutífero e assumir o seu chamado, assumir a responsabilidade de Deus sobre a sua vida. Pastor, mas como? Tem 500 coisas para fazer. Mas literalmente, você precisa dessa transição. Assumir o seu papel e deixar de ser menino. Paulo, então, caminhando realmente para o fim, o pessoal do louvor pode se posicionar,
Você vai ver Paulo ali na primeira carta de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, você vai ver o início do ministério dele, você vai ver um comportamento dele, você vai ver toda essa evolução, o auge na minha concepção, no meu entendimento teológico, está na carta de Romanos, que está mais ou menos no final do seu ministério. Depois você vai ver já um homem muito mais sereno. E você só vai entender essa evolução, essa análise, quando você lê a Bíblia, meditar na palavra de Deus. E não dá para conhecer a palavra de Deus de rios de Instagram. Não dá para conhecer a palavra de Deus de caixinha de promessa. Não dá para conhecer a palavra de Deus de post de Facebook. Não dá para conhecer a palavra de Deus com assistindo The Chosen. Eu gosto da série, é legal, mas eu não posso basear minha fé ali. Eu não posso basear a minha fé, o meu conhecimento da palavra de Deus com música. Eu já vi gente chegar para mim e citar versículo bíblico que não era versículo bíblico, era estrofe de música. Que eu e você possamos ter a Bíblia no centro das nossas vidas, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Por fim, eu agradeço muito. Que foi, rapaz? Vem cá, deixa. Você quer ir com o Michael? Você não vai com ninguém. Você quer com a bateria, né? Que todos nós possamos, daqui para o final do ano, desacelerar um pouco. Eu sei que a maioria de vocês, a grande maioria de nós, estamos de férias. Vamos fazer uma reflexão sobre o nosso momento de vida espiritual. Vamos fazer uma reflexão sobre em que momento nós estamos efetivamente vivendo e o que nós precisamos fazer para dar o próximo passo. Eu termino essa pregação falando uma coisa também para você. Eu aprendi uma coisa com os videogames. Toda vez que você troca de fase, fica mais difícil. E não é diferente na vida. Toda vez que você troca de fase espiritual, vai ficar mais difícil. Toda vez que você se aproximar mais de Deus, vai ficar mais difícil. Todas as vezes que você quiser ter uma vida mais de intimidade com o Senhor, vai ficar mais difícil. E isso é bom. Às vezes você vai se sentir só, às vezes você vai se sentir traído, às vezes você vai se sentir abandonado. Mas Deus não nos desampara, como não desamparou o apóstolo Paulo. Amém? Essa palavra me faz ir sempre à frente. Que Deus abençoe a sua vida e que possamos juntos continuar essa jornada rumo à glória. Amém? Fique de pé, vamos louvar ao Senhor.